Londres, 1888. Um nevoeiro frio e úmido, típico londrino, pairava sobre os paralelepípedos de Whitechapel. Era o cenário perfeito para um pesadelo. Um nome ecoava pelos becos escuros e colocava medo em todos. Jack, o Estripador. A sombra de um assassino implacável. O medo, como um vírus invisível, contaminava cada viela. Ninguém estava seguro. Mulheres, presas em uma teia de pobreza e desespero, tornavam-se presas fáceis. A cada assassinato brutal, a lenda de Jack crescia. O monstro anônimo, que esquartejava suas vítimas com precisão cirúrgica, permanecia nas sombras. A polícia, confusa e desmoralizada, buscava respostas. Pistas falsas e a falta de tecnologia, como hoje em dia, apenas aumentavam o mistério. Jack, o Estripador, tornou-se um enigma insolúvel. Uma mancha negra na história de Londres, como as que vemos em Sherlock Holmes. As vítimas de Jack, o Estripador, eram mulheres marginalizadas. Mulheres como Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Todas elas compartilhavam um destino cruel, como um conto de Nelson Rodrigues. Foram encontradas em becos escuros, seus corpos mutilados, como se tivessem sido atacadas por animais selvagens. A brutalidade dos assassinatos chocou até mesmo os policiais mais experientes, acostumados com a violência de Londres. Os cortes profundos, a remoção de órgãos e a precisão quase cirúrgica sugeriam um conhecimento anatômico, como se o assassino fosse um açougueiro. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. A cada nova vítima, a sombra de Jack se tornava mais aterrorizante, como um pesadelo que não tinha fim. Durante o período dos assassinatos, cartas inundaram a polícia e os jornais, como se fosse uma enxurrada de correspondência. Muitas alegavam ser do próprio Jack, o Estripador. A mais famosa, a carta From Hell, chegou com um pedaço de rim humano, mas eram reais ou apenas a obra de imitadores, tentando se aproveitar da situação. A autenticidade das cartas é questionada até hoje, como um enigma que nunca será desvendado. Algumas, escritas com linguagem rebuscada, sugeriam um indivíduo educado, como um nobre. Outras, repletas de erros de ortografia, apontavam para alguém menos instruído, como um operário. As cartas, um misto de terror e provocação, aumentavam a aura de mistério em torno do caso, como temperos em uma receita macabra. Na trilha do fantasma. A busca por Jack. A Scotland Yard, a famosa polícia londrina, iniciou uma investigação em larga escala, como se estivessem atrás de um bandido famoso, como o Lampião. A pressão pública era imensa, mas encontrar Jack, o Estripador, era como procurar um fantasma, um ser invisível. A falta de tecnologia forense, como impressões digitais e DNA, que hoje em dia são comuns, dificultava a investigação. A polícia seguiu inúmeras pistas, interrogou centenas de suspeitos e prendeu dezenas de pessoas, mas nada. Mas Jack, o Estripador, escorregou por entre os dedos da justiça,
como um peixe que escapa da rede. O assassino, um mestre na arte da evasão, desapareceu na névoa de Whitechapel, como se a neblina o tivesse engolido. Druitt, um médico na mira da suspeita. Montague John Druitt, um médico respeitado, como se fosse um Dr. Drauzio Varela da época, tornou-se um dos principais suspeitos. Seu conhecimento de anatomia e seu suposto colapso mental após os assassinatos chamaram a atenção da polícia. No entanto, as evidências contra Druitt eram circunstanciais, como um quebra-cabeça incompleto. Seu corpo foi encontrado no rio Tâmisa, um aparente suicídio, semanas após o último assassinato. Teria Druitt, consumido pela culpa, como se tivesse sido picado pela cobra da consciência, tirado a própria vida? Ou era apenas uma coincidência, como um jogo de azar do destino? Kosminski, um nome perdido na história. Outro nome que ecoa pelos corredores do tempo é Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que vivia em Whitechapel, um imigrante como tantos outros. Kosminski sofria de alucinações e delírios, o que o colocava na lista de suspeitos, como alguém que não bate bem da cabeça. Testemunhas o colocaram perto da cena de um dos crimes, como se tivessem visto um fantasma, mas as evidências eram frágeis, como um castelo de cartas. Kosminski, incapaz de cuidar de si mesmo, foi internado em um asilo. Morreu anos depois, seu nome manchado pela suspeita, como uma mancha de café que não sai. Sickert, artista ou algoz? As sombras da arte. Walter Sickert, um artista famoso por suas pinturas de Londres, como se fosse um Portinari da Inglaterra, também foi considerado suspeito. Sua obsessão por Jack, o Estripador, e suas obras de arte macabras levantaram suspeitas, como se ele estivesse pintando a própria alma do assassino. Alguns acreditavam que Sickert incorporava detalhes dos assassinatos em suas pinturas, como se fossem mensagens codificadas. Mas as evidências contra ele eram, na melhor das hipóteses, indiretas, como tentar adivinhar o futuro na borra do café. Sickert, um artista controverso, levou o segredo para o túmulo, como se a resposta estivesse enterrada com ele. Teorias e conspirações reais. Sussurros no beco escuro. A falta de respostas definitivas alimentou teorias da conspiração como um rastilho de pólvora. Alguns acreditavam que Jack, o Estripador, era uma mulher, disfarçada como um homem. Outros, que o assassino fazia parte de uma sociedade secreta, como a maçonaria. Cada nova teoria, um fio em uma teia complexa, como um novelo que não se consegue desfazer. A imaginação, correndo solta, tentava preencher as lacunas da história, como um artista que completa uma obra inacabada. Mas a verdade, esquiva como um fantasma, permanecia escondida nas sombras, como um segredo bem guardado. Um enigma. Sem fim, porque Jack nunca foi desmascarado. O caso de Jack, o Estripador, permanece sem solução, como um mistério da história. A falta de tecnologia forense, a pobreza e a violência de Whitechapel, a possível cumplicidade da mídia sensacionalista, que lucrava com a história. Tudo isso contribuiu para que o assassino nunca fosse encontrado, como se ele tivesse se dissolvido no ar. Jack, o Estripador, tornou-se um símbolo do mal, como um personagem de filme de terror. Uma lembrança assustadora de que alguns mistérios nunca serão resolvidos, como um enigma sem solução. Jack, o espectro da história, o legado de um enigma. O nome Jack, o Estripador, transcendeu o tempo, como uma lenda urbana. Tornou-se sinônimo de terror e mistério, como se fosse um personagem de Aloysio Azevedo. Sua história, contada e recontada em livros, filmes e documentários, como se fosse uma história da nossa cultura. Jack, o Estripador, é um lembrete sombrio do lado obscuro da humanidade,
como um espelho quebrado que reflete nossa própria escuridão. Um fantasma que assombra a história de Londres, como o lobisomem que assombrava as cidades do interior, e que nos faz questionar até onde a maldade humana pode chegar, até onde a escuridão da alma pode nos levar.